Paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso estudo sobre a geração que verá a vinda do Senhor. E como nós já abordamos nas primeiras aulas, uma das formas de Deus revelar a sua obra, revelar as coisas, é por meio de parábolas, por meio de figuras. E Deus usa muito a linguagem de sombras e realidades. E no meio destas figuras que Deus usa muito a vida de personagens para revelar coisas futuras. Da mesma forma como Jesus diz: "Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem", ou como Jesus diz: "Como foi nos dias de Ló, assim será no dia da vinda do Filho do Homem". Nós vamos ver que Deus anuncia o fim desde o princípio, usando a vida de muitos personagens ou histórias ou acontecimentos que estão no passado para revelar coisas, para dar exemplos de coisas que ele vai fazer no futuro. E na aula de hoje, nós vamos ver justamente um destes exemplos. Hoje vamos falar de Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, tá? E Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, ele tem uma figura muito importante, porque a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele recebeu testemunho de ter agradado a Deus, ao ponto de que Deus o arrebatou, o tomou para si, para que ele não passasse, não experimentasse a morte. Então, talvez você diga: "Mas Tiago, o que que isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus?". Eu digo para você: tem tudo a ver. E eu quero gastar agora os próximos minutos desta aula fantástica para mostrar para vocês o tempo da segunda vinda de Jesus revelado em mais uma figura, a vida de Enoque, o sétimo depois de Adão. Então vamos para a nossa aula de hoje. Eu montei um gráfico aqui para você poder dar uma olhadinha. Eu quero destacar aqui, antes da gente chegar no final desta aula, algumas informações que a Bíblia nos dá acerca de Enoque. E a primeira informação que a Bíblia nos dá acerca de Enoque é que Enoque, ele era profeta. Isso mesmo. O que que é um profeta? A gente ainda vai falar daqui uns dias, lá no canal Graça e Conhecimento, sobre dons espirituais, o dom de profecia, o ministério do profeta. Porém, o que era um profeta? Profeta é aquele que profetiza, é aquele que fala por outro. Ou, no caso de um profeta de Deus, é aquele que é boca de Deus, ele fala através de Deus. Deus coloca palavras na sua boca. Então, Enoque, ele era um destes homens, ele era profeta de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer que Enoque, ele profetizou. E qual foi a profecia de Enoque? Judas, versículo 14 e 15, Judas ele vai citar o livro de Enoque. Eu já vou falar dele também. E Judas ele vai escrever exatamente o seguinte. Judas declara: "E depois profetizou", olha aqui, ó, Enoque era profeta, ele profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Então eu coloquei aqui para vocês uma lista aonde você vê que Enoque foi o sétimo depois de Adão. E o que que o texto diz para nós lá em Judas? Que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou dizendo: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometem e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disserem contra ele". Então, basicamente, o texto de Enoque, a profecia de Enoque está dizendo, né, que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo que o Senhor, tá? O Senhor virá com milhares de seus santos e ele virá para trazer juízo contra todos os ímpios e condenar aqueles que cometem atos de impiedade.
Então, basicamente, a primeira informação acerca de Enoque que eu quero deixar aqui para vocês é que Enoque ele era profeta de Deus. E a gente não precisa recorrer a nenhum texto extra bíblico para ver o que está sendo dito dentro da própria palavra, dentro da Bíblia. Então, Enoque profetizou acerca da vinda do Senhor com as suas miríades, com seus milhares e milhares. Aonde que Enoque profetizou? Bom, agora sim a gente pode ir para textos extra-bíblicos. Quando a gente foi para Qumran o ano passado, lá em Qumran, eu falei para vocês, acho que na aula introdutória desse módulo, que lá em Qumran foram encontrados diversos pergaminhos, que são conhecidos hoje como os pergaminhos do Mar Morto, aonde os essênios que saíram do templo estavam ali e eles se purificavam e passavam o dia, né, se preparando, purificando e transcrevendo manuscritos, enquanto eles aguardavam a vinda do Senhor, a primeira vinda. Então, esse grupo de pessoas que foi tido por herege por muitos outros grupos, como sendo uma seita, era um grupo de pessoas que estava saindo do templo, de sacerdotes, de escribas que saía do templo por causa da corrupção que existia lá, e eles iam para lugares desertos, assim como em Qumran, ali próximo ao Mar Morto. Inclusive, eu quero fazer uma propaganda, vou deixar uma imagem aqui para você ver, aonde em breve nós vamos viajar para Israel, a caravana Graça e Conhecimento, e eu queria te convidar para estar lá junto conosco também. Para mais informações, clica no link ali que eu vou deixar para você também participar, onde a gente vai passar ali vários dias juntos, andando juntos. Eu com vocês, vocês comigo e juntos nós vamos viajar pelas páginas da Bíblia. Porém, o que eu quero mostrar para vocês nesse momento é que ali em Qumran foram descobertos diversos pergaminhos, né? Além da Bíblia praticamente completa, faltando apenas um livro, se eu não me engano, acho que era o livro de Ruth ou Esther. Agora me fugiu a memória. Tinha ali para praticamente a Bíblia completa. Em todos os livros da Bíblia foram encontrados entre os pergaminhos do Mar Morto. E dentre eles tinha também o livro de Enoque. Então, nós temos o primeiro livro de Enoque que também foi encontrado em Qumran, nos pergaminhos do Mar Morto, que tem a datação de antes de Cristo, um período anterior a Cristo. Ou seja, esses essênios que aguardavam a primeira vinda de Cristo, aguardavam, que analisavam as profecias, como por exemplo Daniel, que falava que depois de 69 semanas o ungido viria e seria morto. Eles aguardavam a vinda do Messias. Eles também tinham, dentre os seus livros que eles transcreviam, era o livro de Enoque, que é considerado dentro do judaísmo um livro apocalíptico, né? Porque ele tem profecias e um cunho mais escatológico, mais apocalíptico. Então nós temos aqui o primeiro livro de Enoque. Vale ressaltar que existem em circulação o primeiro e o segundo livro de Enoque. Particularmente, eu acredito que o segundo livro de Enoque ele seja gnóstico, então eu particularmente, né, pode ser que alguém discorde, mas eu particularmente eu não aconselho, a leitura dele. Mas o primeiro livro de Enoque, ele tem, uma grande importância. Mesmo que você não considere ele como um livro inspirado, nós precisamos lembrar que os judeus da primeira época, eles, liam o livro de Enoque, esse compilado que está escrito no primeiro livro de Enoque, e inclusive ele é citado na Bíblia, né, por Judas, por Pedro, no Novo Testamento ele está sendo citado. Então, por exemplo, esse mesmo texto que a gente lê em Judas, capítulo 1, né, Judas não tem capítulos, é só versículos, né, Judas no versículo 14, 15, nós vamos encontrar no livro de Enoque, no capítulo entre o capítulo 1 e capítulo 2, basicamente dependendo da versão que você tiver, ele vai variar entre o capítulo 1 ou o capítulo 2. Eu vou deixar um áudio aqui, um vídeo para você escutar o livro de Enoque se você quiser, aqui ou aqui embaixo, tá bom?
Então, eu vou ler a porção do livro de Enoque para vocês verem como está nesta tradução que eu tenho hoje aqui do livro de Enoque. Até inclusive esse livro eu ganhei do Israel. Então, fica a minha gratidão, tá? Olha só o que diz Enoque, nesta tradução que eu tenho está no capítulo 1. Eu já vi algumas traduções onde essa porção está no capítulo 2, no início do capítulo 2. Eu vou ler apenas do versículo 5 em diante, que diz assim, ó: "E grande temor e tremor se apoderarão deles até os confins da terra." Está falando da vinda de Jesus. "Montanhas e altos lugares cairão e serão abalados, e as altas colinas serão rebaixadas, e elas derreterão como favo de mel diante do fogo." Isso aqui está lá em Pedro. Pedro citou Enoque. Pedro diz que os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo e que quando Jesus vier, tudo será desfeito pelo fogo. Então, Enoque está aqui profetizando que na segunda vinda de Cristo tudo será desfeito pelo fogo. E Pedro está citando Enoque. E olha só o que o texto continua dizendo. Enoque 1, verso 7. "E a terra será fendida." Opa, percebeu que isso aqui está lá em Apocalipse 6, quando os céus, ele se recolhe como um pergaminho e o céu começa a se abrir? Está aqui, ó, a terra será fendida e tudo o que está sobre a terra perecerá, e haverá um grande julgamento sobre todos, inclusive os justos. Percebam que quando Jesus vier, haverá o tribunal de Cristo e um grande julgamento sobre todos, inclusive os justos. Os justos receberão galardão, enquanto os ímpios condenação. Mas tribunal, ele é tanto para galardoar como para julgar os ímpios. E o verso 8 diz: "E para todos os justos ele trará grande paz, e ele preservará os eleitos, e a bondade estará sobre eles, e todos eles pertencerão a Deus, e prosperarão e serão abençoados, e a luz de Deus brilhará sobre eles." Tá? Olha que para mim, eu já vejo até Nova Jerusalém, porque lá na Nova Jerusalém o texto diz que a luz do Senhor, né, que o Senhor será a sua luz e o Cordeiro a sua candeia, né? A luz do Senhor brilhará sobre os santos. Então, o texto diz aqui, ó: "E a luz de Deus brilhará sobre eles. E eis que ele chegará com 10 milhões de santos para executar juízo sobre todos." Aqui é o texto que nós acabamos de ler, de Judas, versículo 14 e 15, que Enoque profetizou, o sétimo depois de Adão, né? Ele profetizou dizendo: "Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos." Está justamente aqui, ó. Alguns textos está no final do capítulo 1, alguns no início do capítulo 2, mas o texto diz: "Eis que ele chegará com 10 milhões dos seus santos", ou miríades e miríades, ou milhares e milhares dos seus santos, para executar juízo sobre todos. Aonde que se encontra esse livro de Enoque? Você vê que nos dias de Jesus e dos seus discípulos, este livro, no caso, este escrito, que é um escrito judaico de cunho apocalíptico, ele estava em circulação, ao ponto que tanto Pedro quanto Judas fazem menção nas suas cartas acerca das profecias contidas e atribuídas a Enoque. Então, a primeira informação que eu gostaria de deixar aqui, a título até de curiosidade, enquanto a gente estuda aqui acerca da segunda vinda de Jesus, é que nós temos aqui Enoque sendo visto como um profeta, e não um profeta qualquer, mas um profeta que também profetizou a vinda de Jesus junto com os seus santos, com suas miríades e miríades, com milhares e milhares dos seus santos, vindo para trazer juízo. E quando ele vier, a Bíblia diz que a terra se fenderá, né? Isso pode apontar para o primeiro céu aqui, aonde ele está se abrindo para o Senhor vir, e também para a terra, aonde a Bíblia diz que haverá terremotos e terremotos como nunca houve, e a terra se fendendo, né? Então,
você vê que Jesus está sendo anunciado por Enoque como aquele que está vindo com os seus anjos. Então, a primeira informação acerca de Enoque que eu quero deixar é que Enoque é tido como um profeta que anunciou a vinda do Senhor ainda no princípio. É interessante porque essa informação que Judas está citando acerca da profecia de Enoque, que vem com as suas miríades e miríades, com os milhares e milhares, nós vamos ver que ela é confirmada pela palavra de Deus. Por quê? Nós vemos que lá em Daniel, Daniel também profetiza. Você pode ler o livro de Daniel 7. Nós já estudamos aqui no curso Escatologia Revelada, no módulo anterior, onde a gente falou de Daniel 7, e eu mostrei para vocês o trono de Deus, o Filho do Homem se chegando ao ancião de dias, e ali estavam ao redor do trono as miríades e miríades, os milhares e milhares diante do trono. E é interessante porque Daniel 7 está profetizando exatamente o momento em que os tronos são postos para tirar o poder do chifre pequeno, ou seja, quando que está acontecendo esse evento de Daniel 7? No final do sexto milênio, quando surge o anticristo, e aí a gente vê que depois que o anticristo termina de perseguir o povo de Deus, tronos são postos para tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos do Altíssimo. Então, eu até vou tentar deixar aqui em cima ou aqui embaixo para você que não assistiu essa aula, para você assistir, ou você pode voltar ao módulo passado e dar uma conferida, porque você vai entender como todos esses textos estão conectados. Então, veja que lá em Daniel 7, você vê que Daniel está profetizando no tempo em que surgir o chifre pequeno, tá? No tempo em que surgir o chifre pequeno, a Bíblia também diz que ele continuou olhando e viu que tronos foram postos e um ancião de dias, que é o Pai, estava se assentando nesse trono. Diz que as suas vestes eram brancas, o seu cabelo também como a pura lã, e o seu trono eram como chamas de fogo. Olha aqui, ó, chamas de fogo. Por que você acha que os céus se desfarão pelo fogo, né? Você vê o trono de Deus vindo junto com Jesus, ao ponto de que até Apocalipse 6 diz que as pessoas se escondiam nas cavernas e gritavam: escondei-nos daquele que está sentado no trono, tronos como chama de fogo, e do Cordeiro, né, da ira do Cordeiro. Eles estão vendo o trono e a ira do Cordeiro. E o texto vai dizer assim, ó, que ali haviam as rodas de fogo ardente, ou seja, é que nem Ezequiel, que fala da visão do trono e tem rodas cheias de olhos. E o texto continua dizendo para nós assim, ó: "E um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares". Essa expressão, milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Você vê que está sendo descrito aqui um tribunal nos dias do chifre pequeno, que se assentará para tirar o poder do chifre pequeno, julgar os ímpios e entregar o poder ao Filho do Homem, que você vai encontrar um pouco mais para baixo nessa literatura, onde diz que Daniel ele também via um como filho de homem se achegando numa nuvem até o ancião de dias e recebendo domínio eterno. Aonde que isso acontece? Lá em Apocalipse 11, aonde diz que quando tocar a sétima trombeta, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, Daniel 7 mostra tudo isso. Mas o detalhe é que dentro desse texto você vê a profecia de Enoque, ou citada por Judas, os milhares e milhares vindo junto com o Senhor quando esse tribunal for estabelecido, né? Da mesma forma, a gente vê isso lá em Apocalipse 5, quando a gente tem a visão do trono. Mais uma vez, a gente vê sendo citados milhares e milhares. João, agora, assim como Daniel, vai dizer o seguinte: "E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono." E o texto diz, né, "e dos animais e dos anciões, e era o número deles de milhões e milhões e milhares", né? Então, você consegue ver aqui uma visão
ao redor do trono e conforme Daniel está mostrando, de um tribunal que está sendo montado para tirar o poder do chifre pequeno, para desfazer os reinos desse mundo e entregar ao povo santo. Quando que isso acontece? Isso acontece na segunda vinda de Cristo, tá? Esse evento aonde você vê Cristo vindo com milhões e milhões, com milhares e milhares, miríades e miríades, acontece na segunda vinda de Cristo. Agora, é interessante porque esse texto, só para citar essa primeira informação acerca de Enoque, você vê que isso está de acordo com toda a Bíblia, né, com todos os textos bíblicos. Por exemplo, Jesus, falando da sua vinda, ele diz: "Porque o Filho do homem virá na glória do seu Pai". Olha aqui o trono. O Filho do homem, se achegando ao ancião de dias, lá em Daniel 7, né? O Filho do homem vindo na glória do seu Pai, junto com os seus anjos. E então ele dará a cada um segundo as suas obras. Isso está lá em Apocalipse 20 também, né? Apocalipse 22, se eu não me engano também. Lucas 9, 26 vai dizer: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem, Daniel 7, né? O filho do homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai, com os santos anjos. Tá? Assim como os eleitos, a igreja é chamada de santo, né, os anjos também são chamados de santos, tá? Então, quando o texto diz que ele viria com seus milhares e milhares, miríades e miríades de santos, você vê que os anjos também são chamados de santos. E um último texto, só para a gente finalizar essa primeira partezinha, Lucas 12 diz: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem o negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Inclusive, esses últimos dois textos, se não me falha a memória, está lá na promessa às 7 igrejas, né? Aquele que vencer, eu confessarei diante do Senhor, né? E dos seus anjos. Então, a primeira informação que eu queria compartilhar com vocês é que Enoque, na figura de um profeta, ele anunciou a segunda vinda de Cristo, tá? Aonde ele mesmo revela que Cristo virá junto com milhares e milhares, com miríades e miríades de santos para exercer juízo. E esse juízo, a Bíblia está mostrando que é a ira de Deus que será executada. Primeira informação. Porém, a segunda informação que eu quero trazer para vocês agora acerca de Enoque, deixando de lado a questão mais profética acerca de Enoque, agora eu quero mostrar uma figura que aponta para a igreja. Porque talvez você já saiba, ou ainda não, mas Enoque é uma figura, uma sombra cuja realidade aponta para nós, a igreja do Senhor. Alguns vão dizer que Enoque é uma figura das duas testemunhas. Não, em nenhum momento na Bíblia Enoque é figura de duas testemunhas, tá? Enoque é uma figura que aponta para a igreja e o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos, tá? Por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então vamos lá, ó. Vou falar para vocês um pouco acerca de Enoque agora, da segunda característica, da segunda camada de revelação que nós encontramos em Enoque. A primeira, ele foi profeta que anunciou a segunda vinda de Cristo. Agora, na segunda informação que eu vou passar para vocês acerca de Enoque, eu quero dizer que Enoque é uma figura da igreja que andou com Deus. Então, olha o que o texto de Gênesis dá testemunho para nós acerca de Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. Olha que texto lindo. O texto diz: Enoque andou com Deus. E depois gerou a Matusalém. E 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então, a primeira informação que nós temos aqui de Enoque é que Enoque, ele era um homem que tinha comunhão com Deus, que andou com Deus, tá? Então,
Por que que eu quero mostrar isso para vocês? Porque nós vamos ver que a igreja, ela é tipificada em Enoque. Nós fomos pessoas chamadas para andar com Deus, para estar diante do Senhor de toda a terra. Assim como é dito lá nas duas testemunhas. As duas testemunhas são aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, nós fomos chamados para andar com Deus. Esta é a segunda revelação que eu quero trazer para vocês. Enoque andou com Deus, assim como a igreja deve andar com Deus. Porém, olha só que interessante. Isto nos leva à terceira colocação que está associada também à igreja. A Bíblia não só dá testemunho de que Enoque andou com Deus, assim como a igreja deve andar com Deus, porque Enoque é uma figura que aponta para a igreja, como a Bíblia também vai falar o seguinte, lá em Hebreus 11, aonde temos ali a galeria dos heróis da fé, nós temos uma figura que aponta também para Enoque. Enoque está nesta galeria. O texto diz assim, ó: "Pela fé", olha só, veja que a Bíblia não está falando de uma descendência da carne, que está sendo arrebatada através da lei, mas nós temos aqui uma descendência, assim como de Abraão, que anda pela fé, que é segundo a promessa, e o texto diz: "E pela fé Enoque foi arrebatado", tá? Nós temos aqui uma figura que aponta para a igreja. Pela fé, a igreja será arrebatada. Por isso que eu gosto de dizer que Enoque é uma sombra cuja realidade está apontando para a igreja. Veja que Deus não fará nada que antes ele não tenha anunciado, que antes ele não tenha revelado desde o princípio. Quando a Bíblia diz assim, ó, que os santos, eles serão arrebatados. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, né, que nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Esse não é um evento, exclusivo da igreja, tá. Isso já aconteceu no passado com Enoque. E tudo que Deus vai fazer, ele deu um exemplo para que a gente possa crer naquilo que ele já fez. Então veja, tudo que Deus vai fazer, ele já revelou de alguma forma. Quer seja por meio de uma profecia falada, direta, ou por meio de uma figura indireta, Deus já mostrou o que ele vai fazer no tempo do fim. Da mesma forma como Enoque pela fé foi arrebatado, a igreja pela fé será arrebatada. Só que olha o que o texto continua dizendo acerca de Enoque. Ele diz assim, ó: "Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que ele não experimentou a morte. Muitos, nos últimos dias, que passarem pela grande tribulação e não morrerem, você vai ver que estes ficarão vivos até o final e serão arrebatados vivos, sem experimentar a morte." Tá? Então, está sendo mostrado por meio de Enoque o que vai acontecer com a igreja no tempo do fim. Então, olha só o que o texto diz. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes dele ser arrebatado, ó, é citado pelo menos 3 vezes aqui nesta porção, ou nesta tradução, né? Que ele foi arrebatado pela fé, que ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, e que antes dele ser arrebatado, ele recebeu o quê? O testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Esse texto para mim é fantástico, porque ele me revela o padrão que Deus espera da sua igreja no tempo do fim para que possa ser arrebatada. O texto diz que pela fé, Enoque foi arrebatado. Ou seja, quem é que vai participar do arrebatamento? Aqueles que estão crentes no Senhor, aqueles que têm fé no Senhor, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, aqueles que têm a sua confiança no Senhor. A Bíblia diz que pela fé, Enoque foi arrebatado, a igreja também. E detalhe, o texto diz assim, ó, que antes dele ser arrebatado, olha só o texto diz, antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Qual é a igreja, o padrão da igreja que será arrebatada? É uma igreja
que agrada a Deus. Não é uma igreja que abandonou o primeiro amor, não é uma igreja que está vivendo de aparência, tem aparência de vivo, mas está morto. Não é uma igreja que está andando de qualquer jeito, que está se deixando corromper pelas doutrinas de Balaão, ou dando ouvido a falsas profetisas como Jezabel. A Bíblia diz que a igreja que será arrebatada é aquela que vai receber o testemunho de que está agradando a Deus. Então, basicamente aqui, eu gastei toda essa aula praticamente para mostrar 3 coisas para vocês. A primeira, tá? Que Enoque era um homem que andava com Deus. Enoque andou com Deus. Segundo, eu mostrei para vocês que Enoque, o homem que andava com Deus, também era usado por Deus como boca de Deus, como profeta, e ele anunciou a segunda vinda de Cristo, onde eis que ele vem com os seus milhares e milhares para exercer juízo contra todos os ímpios. E a terceira revelação é que a Bíblia diz que Enoque, pela fé, ele foi arrebatado para não experimentar a morte, porque ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Então, agora que você conheceu um pouquinho mais da vida de Enoque, um homem que andou com Deus, profeta de Deus que anunciou a segunda vinda de Cristo e o primeiro a ser arrebatado vivo sem experimentar a morte, você tem aqui um padrão da igreja, uma tipologia que aponta para a igreja, o que Deus espera de nós no dia da sua segunda vinda. Porém, agora é que eu quero falar para vocês sobre a segunda vinda tipificada na vida de Enoque. Porque vocês lembram da informação que nós lemos lá no princípio? O texto dizia assim, ó, que Enoque, ele era o sétimo depois de Adão. E essa informação não está ali por um acaso. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, a cronologia de Adão até Enoque, para depois eu falar sobre isso para vocês. Quando a gente olha para esse mapa mental cedido pelo pastor Felipe, você vai ver justamente essas informações. Quando a gente olha para o primeiro milênio, ou os primeiros 1000 anos, nós temos aqui quem? Nós temos a cronologia, né? Isso também aponta para o primeiro dia da criação, conforme nós vimos já nas aulas passadas, os 7 dias da criação. Você vê que no princípio é narrado a vida de Adão. Adão, ele viveu 130 anos e depois ele gerou a Sete. Antes disso, Adão já teve filhos, Caim, Abel e muitos outros filhos, mas com 130 anos, aqui a gente vê que Adão, ele gerou a Sete e Adão viveu 930 anos. Depois de Adão, nós temos aqui Sete. Depois de Sete, nós temos Enos, já é o terceiro nessa linhagem. De Enos, nós temos Cainã, o quarto. Maalalel, o quinto. Jared, o sexto, depois de Adão. E, por fim, nós chegamos em Enoque. Enoque é o sétimo nesta linhagem. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e Enoque. Enoque é o sétimo nesta linhagem. E detalhe, a vida de Enoque está justamente narrada lá em Gênesis, o Bereshit, como a gente já viu nas aulas passadas, que é o princípio, tá? O princípio. Inclusive, Gênesis está aqui nesta linha amarela, você vê que a história de Enoque está no livro de Gênesis. Por que que isto é importante, irmãos? Lembra que nós falamos sobre uma das chaves proféticas que dizia assim, ó, que Deus, ele revela o fim desde o princípio. O princípio é o livro do Gênesis. Gênesis é chamado de Bereshit, no princípio. Entende? E a própria história de Enoque está no livro do princípio, que é o livro de Gênesis. Então veja que através deste livro, no princípio, aonde contém a história de Enoque, está sendo relatado o tempo do fim.
Enoque profetiza a segunda vinda do Senhor junto com os seus santos anjos, aonde os céus serão desfeitos pelo fogo, aonde ele trará juízo sobre todo o povo ímpio, inclusive sobre os santos também, né, serão julgados nesse dia, como a gente leu no livro de Enoque. Você tem esta profecia. Então, vamos voltar para o nosso gráfico para você entender agora a ordem cronológica, para a gente encerrar essa aula. Então, quando a gente começa a olhar para esta aula, você vê que esses mesmos 7 dias que estão listados aqui, que a gente já viu nas outras aulas, que esta linha do tempo com o número 7 está apontando para 7 milênios, você vê que não é por um acaso que é justamente na sétima geração, no sétimo personagem dessa geração de Adão, é que nós vemos a vinda do Senhor, ou sendo anunciado a segunda vinda, junto com as suas miríades e miríades, e também vemos Deus arrebatando aquele que andou com ele pela fé. Entenderam? Então, basicamente, você vê que, com base em tudo que eu já falei, hoje nós estamos na 8ª aula, mas eu já falei várias coisas para vocês até agora. Vocês conseguem perceber que a vinda de Jesus, ela está profetizada exatamente quando encerrar os 6.000 anos? Então, imagine comigo uma linha do tempo, que você está vendo aqui também, né? Imagine comigo essa linha do tempo. Quando encerrar o último dia, quando bater na casa do último dia, encerrou 6.000 anos, vamos dizer que hoje é o último dia, acabou 6.000 anos, amanhã é o primeiro dia do 7º milênio. A Bíblia mostra que quando acabar os 6 dias e der essa chave, essa virada para o 7º dia, acontece a vinda do Senhor. Entenderam? Por isso que nós vamos ver em várias profecias. Por que Enoque é o sétimo? Porque o sétimo, o que andou com Deus, é o que vai ver o arrebatamento e é o que vai estar junto com o Senhor no 7º milênio. Isso está apontando para a igreja. Inclusive, você vai ver que a própria ressurreição e o arrebatamento, eles estão anunciados para quando encerrar os seis milênios e quando se der início do 7º, justamente nessa virada, quando encerrou, é o momento que os céus começam a se abrir para o Senhor vir, porque o 7º pertence ao Senhor e é o tempo que ele vai tomar para si os reinos desse mundo e estabelecer o seu reino milenar. Basicamente, você vê justamente isso. E nós vamos ver, se eu não me engano, acho que deve ser no 3º módulo, esse é o primeiro módulo, né? No 3º módulo, eu vou falar apenas sobre os últimos dias. E aí você vai ver que é profetizado, é anunciado pelos profetas, que depois de 2 dias o Senhor nos dará vida. E no 3º, ele nos ressuscitará. O 3º é esse aqui, ó, é o 7º. Depois de 2 dias, ele nos dará vida. Depois de 2 dias é o 7º, né? É o 3º ou o 7º. Vocês vão entender isso quando a gente chegar nessa aula. Depois destes 2 dias, que vem este, né, que vocês estão vendo na tela. Depois destes dias o Senhor nos dará vida e neste o Senhor nos ressuscitará. Então você vê que a própria ressurreição que antecede o arrebatamento, ela está profetizada para o início deste dia aqui, ó. Então, quando você vê Enoque sendo o 7º, ele sendo aquele que recebeu testemunho de ter andado com Deus e pela fé ver o arrebatamento e também ter sido aquele que anunciou a segunda vinda, nós estamos vendo aqui uma figura da igreja, que em primeiro lugar está anunciando a segunda vinda de Cristo. O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é a figura do que Enoque profetizou. Enoque profetizou o Senhor vindo com seus milhares. Eu estou aqui anunciando para vocês, eu estou profetizando e dizendo: o Senhor virá com seus milhares, tá? Para exercer juízo sobre todo o povo ímpio. Você deve
ouvir o ide do Senhor e anunciar a vinda do Senhor também. Então nós estamos aqui, assim como Enoque, a igreja está anunciando a segunda vinda de Cristo. Em breve, aqueles que andam com Deus, assim como Enoque, pela fé serão arrebatados, sem passar pela morte. Por quê? Porque recebemos o testemunho de agradar a Deus, tá? Aqueles que agradam a Deus também participarão do arrebatamento. Veja que não são todos. Quem está vivendo numa vida de pecado, está cometendo coisas que desagrada a Deus, não verá Deus. A Bíblia diz: é necessário que a gente ande com Deus, que a gente agrade a Deus, que a gente viva uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, aqui a gente tem a revelação dessa aula. Enoque, o sétimo depois de Adão, nesta geração depois de Adão, a sétima geração depois de Adão, Enoque é aquele que, andando com Deus, vai ser arrebatado pela fé para não experimentar a morte, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma figura. Assim como Enoque é a sétima geração depois de Adão, você vê que isso está apontando para o sétimo milênio, quando encerrar, tá? Literalmente, quando encerrar os 6 milênios, logo em seguida nós vemos o arrebatamento na sétima geração ou no sétimo milênio, tá? No sétimo milênio nós vamos ver o arrebatamento. E isso exatamente no início, quando findar o sexto e der início ao sétimo, a gente vê acontecer a ressurreição e o arrebatamento, para que a igreja possa reinar com Cristo durante todos estes 1000 anos que terão pela frente, tá bom? Então, eu quero somar hoje ao nosso mapa mental mais uma informação. Nós vimos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, então cada dia que o Senhor estabeleceu nesta semana que nós temos como memorial todos os meses, esta semana de dias também aponta para 7 milênios em que o homem estará sobre a terra. E o texto ele vai mostrar para nós que esses 7 milênios estão também tipificados nos 7 dias da criação, como a gente já viu nas aulas passadas. Porém, a informação que eu quero agregar aqui hoje é, da mesma forma como Deus diz que ele anuncia o fim, né, o fim desde o princípio, você vê que Deus estava anunciando a virada do sexto para o sétimo dia, que no fim, desde o princípio, desde o primeiro dia, quando surge Enoque. Aqui neste primeiro dia, nós vemos que está sendo anunciado, no primeiro milênio, no livro de Gênesis, no princípio da criação, uma figura do arrebatamento da igreja, através de um personagem que pela fé andou com Deus e agradou a Deus, e já não foi mais encontrado, porque ele foi arrebatado. Então nós temos aqui uma figura de Enoque sendo arrebatado, e Enoque não só profetizou, como ele viveu uma sombra cuja realidade está aqui no final desta linha, aonde você vê Enoque profetizando a vinda do Senhor com as suas miríades e miríades, e na sua própria vida ele estava profetizando o arrebatamento da igreja, aonde você vê os mortos ressuscitando e recebendo um corpo novo, né, um corpo glorificado, e os que estiverem vivos também sendo arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares sem passar pela morte. Então, basicamente, quando findar o sexto dia e der início ao sétimo, nós vamos ver esse evento profetizado e também vivido por Enoque. Esta é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, que isso tenha somado ao seu entendimento, porque esta é apenas uma sombra, é apenas uma figura, né? Nós estamos apenas na aula 8 de cerca de 40 aulas que a gente vai ter aqui, vendo como Deus, desde o princípio, por meio de parábolas, por meio de figuras, por meio de personagens, ele já estava revelando o tempo do fim. E esta é mais uma destas revelações que o Senhor deixou no princípio acerca do que ele vai fazer no final, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e vamos para a próxima.